Todos nós buscamos algo: segurança, liberdade, realização, prosperidade. Mas o que é prosperidade, afinal? Será sorte? Dom? Bênção divina? Ou será que ela responde a algo mais íntimo, uma vibração que nasce de dentro e ecoa no mundo como um reflexo fiel daquilo que somos? Por séculos, fomos ensinados a ver o universo como um juiz, bom ou mau, certo ou errado, merecedor ou não. Mas e se tudo isso estivesse invertido? E se o universo, na verdade, não julgasse, mas espelhasse? E se ele apenas amplificasse a energia que você carrega no seu corpo, no seu coração, na sua consciência? Hoje, abrimos uma jornada, não para buscar prosperidade fora, mas para escutar aqueles que a despertaram dentro, que a viveram, que a entenderam não como um prêmio, mas como um estado vibracional. E eles nos mostram o que o espelho da vida reflete quando a mente e o coração se alinham. Nós fomos ensinados a usar o cérebro para resolver problemas, mas esquecemos que há um segundo cérebro, o coração. E o coração tem neurônios, tem inteligência. Mais do que isso, ele gera o campo eletromagnético mais poderoso do corpo. Quando o coração e o cérebro estão em coerência, nós acessamos algo extraordinário. Não é pensamento positivo, não é fingir estar bem, é sentir de verdade. Quando você sente gratidão profunda, mesmo antes de algo acontecer, se o corpo acredita que aquilo já é real. E o campo ao redor do seu corpo, esse campo que a física quântica chama de matriz divina, responde a esse sentimento. Você se torna um sinal. Não mais alguém que corre atrás da prosperidade, mas alguém que emana a frequência dela. E o mundo responde. As pessoas aparecem, as soluções vêm, porque o universo não está te testando, ele está refletindo quem você é. Você quer prosperidade? Pergunte, qual a emoção que você associa a ela? Paz, liberdade, alegria? Viva isso agora. Respire essa emoção, e o espelho da realidade terá que responder. Quando o coração sente antes do que os olhos veem, a realidade muda. Não é milagre, é mecânica energética. E não é algo reservado aos sábios ou iniciados. Todos nós temos acesso a esse código interno. Mas para usá-lo, precisamos romper com o velho modo de pensar. A seguir, vamos ouvir quem transformou sua mente, seu corpo e seu destino. Não com sorte, mas com disciplina, dor e despertar. Por muitos anos, eu vivia pesado, sem autoestima, preso em padrões. Aos 26 anos, pesava mais de 136 quilos e estava longe de cumprir meu propósito. Eu falhei várias vezes para entrar nos CIOs. Achei que o limite era esse, mas descobri que o cansaço que sentia era apenas 40% do meu potencial real. O cérebro mente para você, diz que está na exaustão total, quando ainda há um mundo de força e resiliência escondido. Decidi reescrever minha história. Todos os dias eu me levanto e escolho enfrentar aquela voz interna, a que fala não dá, e lhe mostrar que dá sim. Às vezes, isso significa correr 40 quilômetros, outras vezes, levantar o grupo do sofá e seguir. Consistência é o motor. Não é sorte, não é privilégio, é disciplina suada. É olhar para o espelho e perguntar, o que posso controlar agora? E fazer. Quando o nosso corpo, mente e propósito se aliam, a prosperidade deixa de ser destino, torna-se consequência. Eu entendo prosperidade como resultado de desafios superados. E não só prosperidade financeira, mas a sensação de quem somos quando nos provamos que podemos mais. O verdadeiro crescimento não acontece dentro da zona de conforto. Ele surge quando decidimos atravessar nossos próprios limites, aqueles muros invisíveis que construímos com medo, dúvida e condicionamento. O espelho interno, que reflete quem realmente somos, não mostra apenas o que já conhecemos. Ele revela uma força que ainda não acessamos. Uma força que não é apenas física, mas profundamente mental, emocional e energética. A verdadeira transformação começa quando encaramos esse espelho com coragem,
quando olhamos para dentro e escolhemos reescrever nossas crenças, elevar nossa vibração e agir com consciência. Crescer nesse sentido não é sobre conquistar um mundo lá fora, é sobre conquistar a si mesmo por dentro. E ao fazer isso, a realidade externa inevitavelmente muda. Porque o universo não responde ao que queremos, ele responde ao que somos. E quando nos tornamos essa nova versão de nós mesmos, mais conscientes, mais alinhados, mais autênticos, o universo começa a responder de forma diferente. As oportunidades aparecem onde antes havia bloqueios. As conexões se tornam mais significativas. O dinheiro, os relacionamentos, a saúde, tudo começa a refletir essa nova frequência que agora carregamos. Mas atenção, esse processo não é sobre perfeição, é sobre presença. É sobre ter a coragem de observar seus pensamentos, assumir responsabilidade pelos seus sentimentos e escolher conscientemente como reagir. Eu cresci vendendo brinquedos porta a porta e, em certo momento, me vi dormindo dentro do meu carro. Parecia que ninguém acreditava em mim e, por um tempo, eu mesmo parei de acreditar. Mas percebi que minha mente é um fractal holográfico. Meus pensamentos, palavras e emoções são frequências que se propagam no universo, reprogramando cada célula do meu corpo. Descobri que há uma fórmula para a manifestação. Não é mágica, é ciência. É P mais A igual M. Pensamento e ação resultam em manifestação. Mas só se eu limpar umas velhas feridas, perdoar meu passado, reprogramar crenças, meditar para elevar minha frequência emocional. Eu literalmente mudei meu DNA ao integrar perdão e gratidão como práticas diárias. E acontece algo poderoso. O tempo parece dobrar. Soluções chegam por sincronicidades, encontros surgem do nada. Eu deixei de competir e comecei a colaborar. Passei a trazer outras pessoas comigo. Assim, não só manifestei prosperidade, mas criei espaços para que mais pessoas a manifestassem também. A manifestação não é apenas desejo, é uma cocriação vibracional. É o ponto de encontro entre pensamento claro, ação inspirada e emoção alinhada. Quando esses três elementos vibram na mesma frequência, a realidade externa começa a se reorganizar em sintonia com o que sentimos e acreditamos profundamente. Mas essa alquimia sutil só se torna potente quando a mente está desperta, livre dos ruídos da dúvida, da culpa, da pressa, e o corpo está presente e entregue como canal puro dessa energia criativa. Não se trata de forçar, trata-se de sintonizar. Pensar positivo não basta se a emoção ainda vibra a escassez. Agir não é suficiente se o corpo carrega a resistência. Por isso, manifestar exige integração total, mental, emocional, física e energética. E é nesse estado de alinhamento que a mágica acontece. Não porque o universo obedece ordens, mas porque ele responde à coerência vibracional. Agora vamos mergulhar mais fundo. Vamos ouvir a voz de quem foi além dos próprios limites, de quem descobriu que o corpo pode ser reprogramado, que a mente pode curar e que o impossível é apenas uma barreira mental esperando ser transcendida. O que a ciência está mostrando hoje é revolucionário. Nossos pensamentos criam nosso cérebro e influenciam diretamente o corpo. Se você quer mudar sua realidade, precisa primeiro mudar seu estado mental, o que significa sair do piloto automático das emoções e crenças antigas que te limitam. Quando você pratica a meditação focada, começa a acessar estados cerebrais mais profundos, ondas alfa e teta, onde a neuroplasticidade acontece. Ali,
você reprograma seu sistema nervoso, muda hábitos antigos e cria novas conexões neuronais que suportam a vida que você deseja. Mas não basta pensar positivo, você precisa sentir a emoção da nova realidade, como se já estivesse vivendo aquilo. Essa coerência entre coração e cérebro, entre pensamento e sentimento, cria um campo energético que começa a atrair aquilo que corresponde à sua nova vibração. Esse processo não é mágica, é uma transformação científica. E você pode fazer isso todos os dias até que o novo se torne sua nova identidade. E é essa identidade que cria a prosperidade real. A transformação interna é uma jornada silenciosa, mas poderosa. Uma escultura contínua feita de hábitos, emoções e escolhas conscientes. Cada dia é uma nova chance de moldar quem estamos nos tornando, não com pressa, mas com presença. O verdadeiro poder de mudança não está nas circunstâncias externas, mas sim dentro de cada batida do seu coração, em cada pensamento que você alimenta, em cada emoção que você decide abraçar ou liberar. E quando você começa a viver com essa consciência, percebendo que seu estado interior determina sua realidade exterior, tudo começa a se transformar. Sua vibração, seus relacionamentos, suas decisões e, com o tempo, sua própria identidade. Mas essa jornada, embora profunda e pessoal, não precisa ser solitária. A verdadeira prosperidade nasce não apenas da realização individual, mas da conexão coletiva. Ela floresce quando propósito, impacto e comunidade se entrelaçam, criando uma rede de suporte, expansão e abundância real. Por isso, convidamos você a seguir conosco, explorando um caminho onde a consciência se une à ação, onde o crescimento individual fortalece o todo e onde a riqueza se redefine, não como acúmulo, mas como energia que circula, transforma e inspira. Você não está só, e nunca esteve. Juntos, criamos um campo de possibilidades ilimitadas, um espaço de manifestação consciente, alinhado com o que é verdadeiro, belo e duradouro. Eu passei por uma jornada de comer alimentos ruins, exaustão, estresse crônico, a me tornar o que chamo de biohacker. Descobri que se nosso corpo e cérebro não estiverem funcionando bem, nada ao redor funciona. A prosperidade começa quando você otimiza seu interior, seu sono, seus hormônios, sua mente. Biohacking é sobre assumir controle da sua biologia, sono profundo, meditação, jejum, tecnologia terapêutica. Quando você faz isso de forma consistente, seu cérebro desbloqueia níveis de clareza, foco e resiliência que antes pareciam inalcançáveis. Mas o elemento-chave é otimize para a mente e energia, e a prosperidade externa será consequência. Não é sobre dinheiro, é sobre performance. Quando você funciona no seu auge, o mundo começa a funcionar a seu favor. Portas se abrem, pessoas se conectam, oportunidades aparecem. Para mim, dinheiro e sucesso não são o objetivo final. São indicadores de que a biologia, a mente e o propósito estão alinhados. Esse é o verdadeiro biohacking da prosperidade. Escute. Você já se perguntou por que alguns parecem nadar em dinheiro e outros vivem lutando por cada centavo? Não é sorte, é determinação. E essa determinação vem do seu coração gritando: eu não vou desistir. Eu vim da rua, do fundo do poço, sem oportunidades, mas havia fogo dentro de mim. Eu decidi ser obcecado. Obcecado pelo meu sucesso, pela minha família, pelos meus sonhos. Cada manhã eu perguntava: seria possível que hoje fosse o meu último dia aqui? E agia como se cada dia fosse meu tudo. A prosperidade para mim não é apenas ganhar dinheiro. É provar para si mesmo que você é maior do que qualquer historinha que o mundo conte sobre você. É gritá-lo em cada célula do seu corpo. Quando você acorda e fala com convicção para si mesmo, esta é minha hora. Você altera sua biologia. Suas glândulas se ativam,
Sua mente se energiza, seu ser inteiro se ajusta para procurar as oportunidades certas. A partir daí, nada é impossível. Paixão é combustível. Ela acende a centelha, move os primeiros passos. Disciplina é combustível. É ela que sustenta o caminho quando a paixão vacila. Energia é combustível. Sem vitalidade, até as melhores intenções se apagam. Mas a prosperidade verdadeira, aquela que se manifesta de forma duradoura, não nasce apenas da mente, do corpo ou da emoção isoladamente. Ela floresce do ciclo completo, quando pensamento, emoção, ação e presença estão em sintonia vibracional e coerência energética. Prosperar não é apenas conquistar, é viver alinhado com aquilo que você deseja atrair, é ser o reflexo da realidade que você sonha, antes mesmo que ela se manifeste. Por isso, ao final desta jornada, não queremos apenas teorias ou conceitos bonitos. Queremos testemunhos reais, histórias de pessoas comuns com desafios reais que decidiram aplicar na prática os princípios que exploramos. Biohacking consciente para ajustar o corpo como um canal energético eficiente, meditação coerente que alinha o coração e cérebro num campo vibracional de criação, disciplina intensa e amorosa que constrói consistência sem se perder no rigor, coração vibrante, guiado por propósito, gratidão e presença. Ao reunirmos essas práticas, o que vemos não são milagres aleatórios, mas prosperidade consciente e mensurável, refletida na saúde física, na liberdade financeira, nos relacionamentos significativos e, sobretudo, na paz interior. Porque, no fim, a verdadeira abundância não é o que você acumula, é o que você se torna ao longo do caminho. Ganhar dinheiro é uma ciência. Quanto mais você oferece valor, mais é recompensado. As pessoas bem-sucedidas prosperam porque controlam seu mundo interno. Refraseando, adaptam-se em vez de serem controladas pelas circunstâncias externas. Eu estudo todos os dias há décadas. Li, pense e enriqueça por anos antes que se tornasse parte de mim. Repeti afirmações diariamente, criando um novo paradigma de abundância em minha mente e em meu subconsciente. A gratidão é o elemento essencial. Ao sentir gratidão profunda pelo que já possuo, começo a vibrar na frequência da abundância. Isso muda meu campo energético, atraindo mais motivos para ser grato, um ciclo expansivo. Mas não basta pensar, é preciso agir. A fé sem ação é morta. Persistir mesmo no fracasso, continuar aprendendo, continuar dando passos consistentes, esse é o verdadeiro segredo da prosperidade duradoura. Eu percebi cedo que riqueza real vem de 3 ativos: saúde, riqueza e sabedoria. Ter dinheiro sem propósito ou crescimento é vazio, então me propus a estudar mais de 10.000 livros ao longo da vida e descobrir padrões da elite. A cada livro, entrevista e mentoria, absorvi estratégias vencedoras. Crie múltiplas fontes de renda, diversifique investimentos e aprenda a ler pessoas e mercados. Mas o mais importante, saber comunicar ideias e criar rede. Conhecimento é inútil se não for compartilhado. Eu uso o que aprendo para gerar recursos que me libertam de trocas diretas por tempo. E com isso, invisto em educação, bem-estar e conexão. Porque prosperidade também é liberdade para criar impacto. Se você quer prosperar, não comece por ganhar mais.
Comece por aprender mais. Leia, conecte-se com quem já conquistou, aplique o que faz sentido para você. Esse ciclo, aprender, executar, compartilhar, é a espiral ascendente da abundância. Quais são os sistemas de crenças que mantêm as pessoas sem dinheiro? Sempre olhe para duas coisas. Seja qual for o objetivo, digamos que seja ficar rico, existem dois lados. As crenças limitantes que você tem sobre si mesmo e as crenças negativas que você tem sobre conquistar esse objetivo. Pense nas crenças limitantes assim: eu nunca fiz isso antes, não sei se consigo. Essa linguagem, poderia, deveria, seria bom, já vem com expectativa de fracasso embutida. É aí que começa a autossabotagem. A maior parte do meu trabalho com empreendedores é ajudá-los a identificar essas crenças inconscientes que sabotam o seu progresso. A outra parte são as crenças negativas sobre o próprio dinheiro, tipo, pessoas ricas são más, ricos não pagam impostos, ou eles só chegaram lá porque se aproveitaram dos outros. Se você acredita que riqueza é algo negativo, como vai desejar aquilo de verdade? Seu sistema emocional vai te travar. Por anos, eu me impedi de crescer porque tinha medo do julgamento, da minha família, da sociedade. Fiz meu primeiro milhão aos 27, me tornei multimilionário aos 28. E mesmo assim, só fui comprar meu primeiro carro de luxo aos 36. Por quê? Porque eu me sentia culpado. Não queria que soubessem. E mesmo quando comprei, tive vergonha de usá-lo. Medo do que iriam dizer, de parecer que eu me achava melhor do que os outros. Muita gente não quer criar riqueza porque acha que vai ter que sustentá-la. E o medo do fracasso público trava. Mas entenda, não é sobre mostrar, é sobre inspirar. Você não inspira ninguém jogando pequeno. Você inspira vivendo sua maior versão. Quando eu olho para o que acontece com as pessoas e me perguntam como eu fico feliz, eu respondo: gratidão. A gratidão genuína pelo que você já tem é o combustível para seguir. Não a gratidão de fachada, mas aquela que você sente no peito. Aí é que vem a vontade de acordar cedo, criar, lutar mesmo quando ninguém mais acredita. Empreender não é fácil. Existem dores, frustrações, fracassos. E quanto mais você está exposto, no digital, nos negócios, mais crítico o mundo se torna. Mas é quando você decide ser útil, compartilhar valor sem esperar nada em troca, que as portas realmente se abrem. A longo prazo, quem dá primeiro, ganha. Você ganha reputação, confiança, e isso se multiplica. Não adianta apenas criar conteúdo, crie conteúdo que ajude. Não tenha medo de falar sobre seus erros. Vulnerabilidade também constrói conexão. E se você está se perguntando, quando será minha vez? A resposta é prática. Continue trabalhando. Crie consistência. Seja grato. Use sua voz para fazer algo que inspire. O sucesso não é sorte, é uma soma de pequenos atos diários alinhados a algo maior que você. A verdadeira prosperidade não começa com o dinheiro nem com o status. Ela começa no coração. Começa com gratidão genuína, aquela que não depende de resultados externos, mas floresce da consciência do agora, do reconhecimento silencioso de que já há abundância no simples fato de estar vivo. A partir desse estado de presença e gratidão, tudo começa a se expandir. Valor pessoal, reputação autêntica, propósito claro e, eventualmente, legado. Prosperidade não é apenas uma conta bancária cheia, é uma existência que integra mente, corpo, energia e espírito em harmonia. É quando o mindset se alinha ao coração, o conhecimento se conecta à paixão e o propósito se manifesta por meio de escolhas coerentes e ações conscientes. Mas essa não é uma promessa teórica ou inatingível. A transformação real acontece quando pessoas comuns, assim como você, aplicam esses princípios de forma prática. Não se trata de perfeição. Trata-se de integração, de despertar o corpo com energia vital, de nutrir a mente com pensamentos elevados, de agir com consistência e intenção, de viver com o coração aberto, conectado ao que realmente importa. Passei por muitos desafios, ansiedade, falência, até mesmo prisões. No caminho, aprendi que liderar não é eliminar emoções, é agir apesar delas.
O sucesso verdadeiro exige que você reconheça o medo, a dúvida e avance mesmo assim. Um dos maiores obstáculos para empreendedoras é a pressão social, expectativa de ser bonita, agradável, confortável. E se você se mostra ambiciosa, corre risco de ser julgada. Essa tensão entre imagem e ambição me acompanhou por muito tempo. Hoje, entendo que a inteligência emocional é tão importante quanto a estratégia de negócios. É aceitar o desconforto como parte do crescimento e decidir em cada dia, apesar do medo, agir conforme seus valores e propósito. O que me faz seguir? Saber que a ação consistente é transformação, mesmo que você ainda esteja assustada. Essa escolha diária faz toda a diferença para criar impacto real e prosperidade genuína. Se você está procurando entender os mindsets que o ajudarão a criar riqueza e abundância em sua vida, isso é para você. Prepare-se. Entrevistei centenas dos principais especialistas em dinheiro no mundo, pessoas que não apenas criaram abundância, mas também cultivaram paz interior. Existe uma mentalidade que perpetua a pobreza. São hábitos comuns, crenças inconscientes que dizem: isso mantém você pobre. Em vez de reinventar a roda, devemos dominar o básico. Aprender, vender, construir, liderar. São esses comportamentos treináveis que constroem riqueza. Você sofre com o imposter syndrome? O medo do julgamento? Ou se preocupa demais com o que os outros pensam? Isso poderia te travar. A verdadeira confiança vem das evidências, provas reais de que você é capaz, não de elogios vazios. Se quer dinheiro este ano, ajuste sua mentalidade. Não é sobre sorte. É sobre consistência e foco. Reduza o tempo entre acordar e agir. Pague o imposto da ignorância investindo em si mesmo. Se alguém lucra mais, pergunte: quanto esse gap custa para mim? Eu construí um império no mercado imobiliário. Faturei bilhões, mas me sentia vazio por dentro. Doente, desconectado. Até perceber que toda essa abundância externa não podia cobrir meus ferimentos internos. Percebi que as dores da infância ficaram armazenadas no meu corpo. Cresci sem o amor que precisava e carreguei isso em cada relacionamento, em cada decisão. Estava vivendo como vítima e a abundância não fluía, porque ela não nasce dessa frequência emocional. O verdadeiro despertar aconteceu quando, em cerimônias de cura, enfrentei meu ódio, meu medo, minha solidão, e perceber que o universo não julga, ele reflete. Ele refletia a distância que eu tinha de mim mesmo. A virada foi sair do papel de vítima e assumir o palco de criador. Eu me tornei coautor da minha vida. Hoje, quando construo riqueza, seja na minha empresa, no amor, na saúde, eu faço isso primeiro internamente. Cuido das crenças que me sabotavam. Não sou o suficiente, não mereço, dinheiro é difícil. Substituir por sou inteiro, sou amado, mereço a abundância. E aí, a abundância chega. O que você carrega por dentro está moldando sua realidade. Você pode manifestar seus maiores desejos, desde que alinhe amor, coragem e frequência. E sim, é um trabalho contínuo de cura, presença e criação consciente. Porque tudo começa dentro. Antes de qualquer conquista visível, existe um campo invisível sendo cultivado. Cada pensamento que você escolhe manter, cada emoção que você aprende a transmutar, cada decisão que você toma a partir da sua essência e não do medo. É aí que começa a verdadeira criação. Quando você olha para dentro com honestidade, coragem e compaixão, começa a perceber que seus limites não são reais. São apenas reflexos de versões antigas de você, versões que pedem para ser liberadas com amor.
E ao fazer isso, você reescreve não só suas crenças, mas sua frequência vibracional. Você deixa de correr atrás da abundância e começa a emaná-la. É por isso que algumas pessoas simplesmente parecem atrair oportunidades, conexões, milagres. Não porque têm sorte, mas porque vibram coerência. Elas se tornaram o espaço onde os sonhos podem pousar. E você também pode. A jornada não exige perfeição, exige presença. Não exige pressa, exige profundidade. Prosperar, no fundo, é um estado de ser. E esse estado pode ser acessado agora, a partir do momento em que você escolhe ser tudo aquilo que antes esperava alcançar. Eu já treinei milhares de pessoas sobre prosperidade e manifestar dinheiro. E se eu estivesse sem nenhum centavo hoje, começaria de dentro para fora, focando em 4 áreas principais: espírito, clareza, corpo e finanças. Primeiro, trabalho espiritual. Eu entraria em meditação diária, oração, journaling ou qualquer prática que me conectasse ao propósito, à gratidão e ao sentimento de abundância que já existe em mim. Isso me elevaria acima da escassez e me colocaria em sintonia com possibilidades maiores. Depois, fortaleceria a minha certeza. Eu mapearia os medos escondidos e se falhar, e se nunca sair dessa, e usaria afirmações, repetições e pequenos micro-sucessos para saltar a cada dia para cima. O objetivo é criar um estado de convicção. Eu posso, já estou no caminho certo. Em seguida, cuido do corpo. Durmo bem, me alimento com qualidade, pratico exercícios e respiro com consciência. Porque mente vacilante e corpo exausto nunca atraem prosperidade. Eles sinalizam fraqueza, mas corpo em equilíbrio vibra força, clareza e estabilidade. Por fim, ajusto as finanças. Mesmo estando quebrado, eu faria um planejamento simplificado. Quanto entra, quanto sai, onde posso cortar custos? E começaria a investir em conhecimento. Livros, cursos, mentorias, porque aprender nunca é gasto, é semente. Esses 4 quadrantes alimentam uns aos outros. Espiritualidade traz visão, clareza gera certeza, corpo fortalece a mente, conhecimento direciona o dinheiro. Se eu estivesse zerado hoje, aplicaria essa estrutura com disciplina, diariamente, até ver o saldo mudar, a energia mudar e a vida se abrir. Se você se sente preso, estagnado em qualquer área da sua vida, relacionamento, carreira, finanças, saúde, saiba, isso indica que você não está sendo sua versão completa. Eu entrevistei centenas dos maiores especialistas, atletas, neurocientistas, bilionários, autores best-sellers, e descobri 5 práticas diárias que realmente manifestam abundância na vida. Temos sido consistentes por mais de 11 anos produzindo conteúdo que ajuda as pessoas a se sentirem inteiras, não apenas bem-sucedidas. Eu mesmo passei por enormes desafios emocionais, fracassos amorosos, estresse, insegurança, e percebi que atraía esses padrões até aprender as práticas certas. Eu me comprometi a reprogramar meus pensamentos e emoções e hoje vivo uma vida de propósito. Visualizei no palco o pedido de casamento à minha noiva e esse momento manifestado foi real. Essas 5 práticas começam com a clareza da sua missão. Você precisa saber realmente quem quer ser. Eu coloquei isso no meu livro Mindset de Grandeza. Descubra qual é o propósito que reacende sua alma. Sem isso, você manda sinais indefinidos ao universo e atrai indefinição. Depois, vem a coerência vibracional. Coração e mente alinhados. Você envia um sinal claro, isto é o que eu quero. E ao confiar, mesmo sem ter provas externas, você começa a atrair sincronicidades e oportunidades que confirmam seu caminho. E sim, é preciso ação consistente. A fé sem ação é vazia. Cada dia é um passo, cada gesto tem um peso energético, e isso cria a paz, a harmonia, o amor que você merece. Abundância não é um destino, é uma jornada de clareza, alinhamento e coragem diária. A ciência está revelando algo extraordinário.
Nossos pensamentos, quando acompanhados por emoções elevadas, mudam nosso cérebro e, consequentemente, nosso corpo. Ao meditar, você não apenas se acalma, você acessa ondas alfa e teta, que ativam a neuroplasticidade e permitem que novos padrões se consolidem. Durante minhas sessões de meditação, vi pessoas com condições crônicas reverter diagnósticos simplesmente ao realinharem crenças e emoções. Isso não é acaso, é transformação consciente. Mas aqui está o ponto decisivo: visualizar com clareza, sentir com intensidade e agir com convicção. Esse é o tripé da manifestação. Sem emoção, seu cérebro registra a visualização como imaginação. Sem ação, ela fica só na mente. Sem convicção, tudo perde coerência. Todos os dias, eu convido as pessoas a se transformarem no próprio testemunho do que desejam. A repetição diária cria um novo estado de ser, e esse novo você, alinhado conscientemente, atrai não por mágica, mas por coerência vibracional. Existe algo profundo dentro de nós, um poder tão antigo, tão belo, que certas culturas e sociedades buscam nos proteger dele, como se fosse uma força que nos desconecta da nossa verdadeira divindade. A ciência moderna está mostrando que nossas células são antenas sensíveis. Elas se conectam a um campo energético que sustenta toda a vida. Se todo o campo da criação responde à maneira como vibramos, então saber como comandar essa vibração é essencial para transformar nossa realidade. O corpo não carrega apenas hábitos antigos, ele carrega traumas armazenados, impressões químicas que moldam nossas reações, nossos padrões emocionais e até nossa saúde. Minha proposta é: vamos liberar essas gravezas. Podemos fazer isso por meio de técnicas simples, mas profundas: respiração, coerência entre coração e cérebro, presença consciente. Coisas tão antigas quanto a humanidade e que a ciência hoje confirma. Imagine poder oxidar o passado sem combatê-lo, liberar padrões antigos sem negar quem você é. E ao fazer isso, criar espaço para que sua mente, seu corpo e sua consciência se alinhem, com paz, liberdade e prosperidade fluindo a partir desse alinhamento natural. Por muitos anos, vivi com vergonha financeira. Minha família até hipotecou nossa casa antes de 2008 e depois disso perdemos tudo. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas descobri que a vergonha se dissolve quando começamos a falar sobre dinheiro de forma honesta, sem tabu. E sabe o que realmente curou aquela ferida? Identificar minhas heridas financeiras. Aquelas histórias que eu repetia como verdades inquestionáveis desde criança. Quando percebi que frases como "dinheiro é complicado" estavam me travando, eu escrevi minhas memórias, ressignifiquei cada cenário e me libertei. O segundo passo foi reprogramar minha mentalidade econômica. Comecei a olhar para cada despesa como expressão de valor. Um aluguel que me dá segurança, uma chamada com alguém querido. E visualizei uma missão financeira maior, algo que estava alinhado não só ao meu sustento, mas ao meu propósito. Descobri que o dinheiro não é apenas para pagar contas. Ele é um mecanismo de liberdade e conexão quando o enxergamos com gratidão e clareza emocional. E hoje, a cada escolha financeira consciente, estou reconstruindo minha relação com a abundância. O segredo está em viver como se aquilo que você deseja já fosse real. Não porque você está se enganando, mas porque você está criando uma nova identidade. E é essa identidade que constrói resultados duradouros. Por muito tempo, eu senti que não era suficiente. Estava sempre me comparando, querendo parecer perfeita, controlando mortalmente a minha imagem. E mesmo assim, algo dentro de mim dizia que estava faltando. Aos 32 anos, cheguei num ponto de virada. Estava consumindo demais em busca de fuga. Falei, chega! Tomei a decisão e desde então estou há mais de 2 anos sóbria. E isso trouxe clareza, dignidade, amor próprio, uma paz que nenhum sucesso jamais entregou. Hoje, cuido da minha mente, corpo e espírito.
Meditação e oração abrem os meus dias. Corto o uso das redes sociais quando sinto que estou perdendo minha energia. Caminho ao ar livre, me reconecto com o meu centro e aprendi que colocar a mim mesma em primeiro lugar não é egoísmo, é uma necessidade para viver inteira. A melhor parte, todas essas escolhas emanam uma energia que atrai o que ressoa com quem me tornei. Oportunidades verdadeiras, amizades profundas, propósito real. Eu acredito, nossos pensamentos, hábitos e frequência energética moldam nossa realidade. E se você deseja manifestar algo maior, tudo precisa estar conectado: mente, coração, corpo e ação. Você quer manifestar? Comece por dentro. Cuide de quem você é, e o mundo refletirá isso de volta. Prosperidade, para mim, nunca foi só sobre dinheiro. Cresci numa cultura onde riqueza era sinônimo de segurança, de sucesso, mas também de sacrifício. E foi assim que comecei, trabalhando duro, economizando cada centavo, buscando liberdade. Mas com o tempo, entendi que liberdade não vem apenas da renda, ela vem da mente certa. Eu aprendi que prosperidade começa dentro, ela é uma frequência. E a verdade é, você pode ganhar muito dinheiro e ainda viver na escassez, se suas crenças não forem reprogramadas. As pessoas pensam que enriquecer é só matemática, investimento, fluxo de caixa. Sim, isso conta. Mas eu descobri que antes de multiplicar dinheiro, você precisa multiplicar clareza. Clareza sobre o que você acredita. Clareza sobre por que você quer prosperar. Clareza sobre o que está segurando você. Eu precisei confrontar minhas crenças de infância. Dinheiro é sujo, rico é ganancioso, precisa trabalhar 20 horas por dia para vencer. Todas essas ideias me limitaram. E foi só quando comecei a questioná-las e criar novos padrões mentais que as portas começaram a se abrir com menos esforço e mais alinhamento. Prosperidade, hoje, significa viver com propósito, fazer o dinheiro servir a minha missão, acordar e saber que cada ação está em sintonia com o impacto que quero causar, seja ensinando finanças, investindo em algo com propósito ou só inspirando alguém a mudar sua vida. Se você quer abundância, comece com intenção, cultive disciplina, honre sua energia e nunca esqueça, sua realidade externa é sempre um reflexo direto do seu sistema interno. Corrija dentro e o mundo se reorganiza fora. O segredo está em viver como se aquilo que você deseja já fosse real, não porque você está se enganando, mas porque você está criando uma nova identidade. E é essa identidade que constrói resultados duradouros. Eu aprendi desde cedo que dinheiro não é apenas números. Ele é energia. E mais do que isso, ele carrega emoções. O dinheiro que chega até você vem com a energia de quem o entregou. E o dinheiro que sai de você carrega a energia que você coloca nele. Eu chamo isso de happy money, dinheiro feliz. Quando você recebe com gratidão e entrega com alegria, o dinheiro flui. Ele circula como um rio, limpo, sereno, abundante. Mas quando você recebe com medo ou gasta com raiva, ele vira unhappy money. Ele se contorce, escapa, cria estresse. Não importa quanto você ganha. Se você vive preso à ansiedade, à culpa, ao medo de perder, você está vivendo em escassez. Já conheci multimilionários profundamente infelizes. E já conheci pessoas simples, com pouco dinheiro, mas com um coração tão cheio de gratidão que pareciam ter tudo. A verdadeira prosperidade nasce de um sentimento interno de suficiência. Quando você entende que tem o bastante, que é o bastante, algo muda. Você para de correr atrás e começa a fluir com a vida. Você começa a respeitar o dinheiro como um aliado, não como um inimigo. Hoje, eu agradeço cada moeda que entra e cada moeda que sai. Arigatô, dinheiro! Eu digo isso o tempo todo. Parece simples, mas é poderoso. Gratidão transforma a relação. E quando a sua energia muda, sua realidade muda. Então, se você quer atrair mais prosperidade, comece olhando para o que sente quando fala ou pensa em dinheiro.
cura começa aí. Dinheiro ama quem o trata com respeito, leveza e alegria. Dinheiro feliz volta para quem o envia com amor. O segredo está em viver como se aquilo que você deseja já fosse real. Não porque você está se enganando, mas porque você está criando uma nova identidade. E é essa identidade que constrói resultados duradouros. Se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos estudando mente humana, comportamento e sucesso, é que você nunca vai ultrapassar o limite do que acredita que merece. Não importa o quanto você trabalhe, quanto estude, quantas estratégias use, se lá dentro você ainda se vê como pequeno, limitado ou insuficiente, você vai continuar travado. A chave não está apenas em fazer mais, está em ser diferente internamente. Em mudar o diálogo mental, em parar de repetir a mesma história todos os dias, aquela que diz que você não é bom o suficiente, que já tentou de tudo, que não nasceu para isso, porque enquanto essa história estiver rodando no fundo da sua mente, ela vai comandar a sua realidade. Prosperidade não é uma questão de sorte, é uma questão de identidade. Você manifesta aquilo que acredita ser. E por isso eu digo sempre, o trabalho mais importante que você pode fazer na vida é dentro de você. Acorde mais cedo se for preciso. Medite, visualize, escreva, reprograme. Cuide da sua vibração antes de pensar em cuidar do seu faturamento. Se você se tornar alguém que vive com intenção, consistência e energia limpa, o universo começa a responder. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, tudo se alinha. Não se trata só de mentalidade positiva, mas de condicionar seu cérebro para operar no seu mais alto nível todos os dias. E isso exige intenção, disciplina e consciência. O segredo está em viver como se aquilo que você deseja já fosse real. Não porque você está se enganando, mas porque você está criando uma nova identidade. E é essa identidade que constrói resultados duradouros. Você acabou de ouvir as vozes da prosperidade. Pessoas que enfrentaram julgamentos, dúvidas, traumas e perdas. Mas também são pessoas que ousaram sonhar e, mais do que isso, ousaram agir. Agora, tudo se resume a uma única escolha. Você vai seguir vivendo a partir das crenças que herdou ou vai reescrevê-las? O universo não responde ao que você finge ser. Ele responde ao que você vibra. Ele não julga seus desejos, ele apenas espelha sua frequência. A vida não recompensa os bons ou pune os maus. Ela recompensa os consistentes, os corajosos, os intencionais. A verdadeira abundância não é apenas sobre dinheiro, é sobre liberdade, tempo, conexão, impacto, alinhamento. E essa riqueza, essa paz começa dentro de você. Você não precisa ser perfeito, não precisa ser rápido, mas precisa estar presente. Precisa dizer sim à sua visão maior. Precisa dar o primeiro passo, mesmo com medo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que merece mais. Não para provar nada a ninguém, mas porque viver pequeno nunca foi o seu destino. Ouça a voz da prosperidade, esqueça toda a ansiedade. Sonhe grande, ouse agir. Acredite, você vai conseguir. Tudo depende da sua vibração. Tome agora a decisão. Vibre sempre no amor. Cuide dos pensamentos, esqueça a dor. O universo reflete seu estado real. Não finja, não minta, seja natural. Abundância é viver em liberdade. Afirme agora, eu mereço a felicidade. Você não tem nada para provar. Viva grande, chega de esperar. Seu sonho é realidade. Não há tempo nem idade. Comece mesmo sem jeito, apenas acredite que é seu por direito. Dê o primeiro passo mesmo hesitante, levante agora, vá adiante. O universo reflete seu estado real.
finja, não minta, seja natural. Abundância é viver em liberdade. Afirme agora, eu mereço a felicidade. Você não tem nada para provar. Viva grande, chega de esperar. Seu sonho é realidade. Não há tempo nem idade. Comece mesmo sem jeito. Apenas acredite que é seu por direito. Dê o primeiro passo mesmo hesitante. Levante agora, vá adiante. O universo reflete seu estado real. Não finja, não minta, seja natural. Abundância é viver em liberdade. Afirme agora, eu mereço a felicidade.